Eu sou pedagoga, tá? E eu tenho especialização em psicopedagogia e agora eu terminei uma especialização em transtorno do espectro autista lá na Federal. Eu sou pedagoga pela UENG, psicopedagoga pela UENG, e aí fiz essa pós-graduação em transtorno do espectro autista pela Federal, pela FMG. Eu tenho 16 anos que eu estou na educação já. Eu me especializei em psicopedagogia, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, 10 a 11 anos, devido à demanda dos meninos com necessidades especiais que eu tinha na sala de aula, sabe? Isso me instigava muito, essas crianças com deficiência na sala de aula. Eu fiz psicopedagogia. Aí, com o tempo, eu comecei a lidar muito com crianças com autismo. E era muito difícil para mim enquanto professora. Aí eu procurei uma especialização, encontrei essa do TEA lá na Federal, porque o que a gente hoje mais vê nas escolas são crianças com autismo, sabe? Cada dia que passa chegando mais, e a gente conhece muito pouco, né, dessa deficiência. Então, a do autismo eu comecei foi em 2019, que era para ter acabado em 2021, mas prorrogou por causa da pandemia. Então, concluí ela agora, dia 30 de abril desse ano. Essa do transtorno do espectro autista. Olha, eu vou falar dois momentos. Enquanto que esse ano eu assumi o cargo de coordenação pedagógica, tá? Até o ano passado eu estava como professora. Quando você, quanto professora, é você com a sua prática na sala de aula, né? Você tem mais autonomia para fazer as coisas, por mais que tenha os desafios, tem aquela vontade sua em querer fazer diferença na vida daquele aluno, né? Daquele estudante. Enquanto coordenação pedagógica, você atua mobilizando, conscientizando, sensibilizando os professores de uma prática que eles deveriam ter com esses alunos, né? Que aí vai muito qual concepção que esse professor tem de inclusão escolar, né? Se você não tem uma concepção, se o professor não tem uma concepção de inclusão escolar parecida com a sua, fica muito difícil, né? Essa especialização minha me ajudou muito a perceber o aluno como potência, como ele é capaz de aprender, que tem um direito e tem potencialidades para aprender, sabe? Às vezes não vai aprender no ritmo e nem as demandas de um currículo formal, engessado, do jeito que às vezes a escola coloca. Mas existem outras práticas pedagógicas que poderiam possibilitar esse aprender desse aluno. Então, quanto professora, eu conseguia colocar mais isso em prática com os alunos pontualmente, sabe? Enquanto coordenadora, eu preciso sensibilizar, motivar esse professor. Hoje eu estou na Escola Municipal Tristão da Cunha, na Regional Norte, uma escola municipal. Vamos pegar o autismo, por exemplo, né? Criança com autismo, deficiência intelectual, que até quando eles estão assim, como eu te falei, 8, 9, 10 anos, eles não conseguem participar das atividades com os pares na hora do recreio, né? Atividades mais livres. Aqueles que fazem terapias com TEA conseguem interagir. Aí, quando é uma criança com uma deficiência que limita essa interação, quando eles vão ficando mais velhos, com 12, 13 anos, os colegas, eles meio que não que eles vão desrespeitar, mas eles afastam, entendeu? Por que afastam? Não é porque é porque o colega não tem condições, assim, ele não tem recursos cognitivos, emocionais para poder interagir com esses colegas, entende? Então, muitas vezes ele fica mais. Se for uma deficiência, por exemplo, a gente tem o Lucas lá na escola, que o Lucas tem uma deficiência intelectual na aprendizagem, mas na socialização ele dá hiper bem com os colegas. Então, até hoje ele consegue interagir com os colegas, né? Flui pelos grupos dos colegas, participa, os colegas com ele também faz atividade em grupo, participa, chama para jogar bola, ele faz parte desse grupo. Agora, uma criança com TEA, por exemplo, o Alisson lá com TEA, ele é inteligentíssimo, faz tudo, mas ele não consegue fazer a leitura, ele é muito literal. Por ele ser literal, ele não entende muitas piadinhas dos colegas que já são adolescentes. Aí ele não faz parte, ele quase nunca está com os colegas no momento mais livre da escola, né? E aqueles que são não verbais ou são cadeirantes, né, com paralisia cerebral, que a gente tem dentro da escola,
Os alunos, eles respeitam, mas a interação, ela diminui à medida que eles vão crescendo, porque o outro não procura essa interação. Você acha que o adolescente, muitas vezes, ele não tem essa prática de sentar, conversar, né? Já que tem uma limitação de interação do seu outro aluno com deficiência. Mas até o terceiro ano, 8, 9 anos, é muito tranquilo, sabe? Os alunos, eles interagem bem. Agora, para a gente, enquanto professor, e mesmo o autista, quando ele tem dificuldade de interação, até 8, 9 anos, os alunos procuram, sabe? Porque o professor tem essa prática também, de fazer com que, né, se for um professor que tem essa concepção da inclusão de uma forma a potencializar esse aluno com deficiência, o professor incentiva esses outros alunos a interagir, ao aluno a interagir. Quando você entra nessa organização de currículo, qual tem um professor por disciplina, que muitas vezes são professores especializados, não são pedagogos, ou quem fez normal superior, isso distancia mais, que o professor também não tem essa prática, sabe? Entendi. De incentivar e junta isso. Agora, com a gente enquanto professor, com esses alunos, é muito tranquilo, assim, sabe? A minha prática enquanto professor é muito tranquila. É um desafio, porque, por exemplo, quando você tem um aluno com TEA dentro de uma rede pública, que não faz terapia, e ele é moderado para severo, que ele grita na sala de aula de 7 às 11h15, só difícil. Para de gritar, é muito difícil, sabe? Então, assim, fora você pensar em atividades, preparar atividades para esse aluno quando você desconhece. Então, porque eu te falei, é um desafio muito grande para a gente, sabe? Enquanto professora, foi muito grande o desafio, é por isso que eu procurei a especialização em TEA. Consegui fazer algumas coisas com o Luiz, consegui fazer hoje algumas abordagens com as crianças com TEA na escola, mas é um dificultador quando a criança com deficiência dentro da rede pública não tem uma rede de apoio. E muitas vezes ela não tem rede de apoio, ela não tem as terapias, muitas vezes a escola é a rede de apoio, elas vão para a escola e ficam na escola, sem muitas vezes uma medicação quando precisa, uma terapia quando precisa. Entende o nível da complexidade da questão? Dentro da Prefeitura de Belo Horizonte tem os AEEs, que é o Atendimento Educacional Especializado. Quando o aluno está dentro faz parte desse atendimento, a gente recebe o apoio desses professores, desse professor, sabe? Que é o professor de apoio. E a gestão da minha escola é uma gestão que participa bem, sabe? Elas, assim, por mais que, igual eu falei, tem ainda uma deficiência muito nova, né? A inclusão é ainda, assim, a inserção na escola tem muito tempo. Mas pensar essa inserção de uma forma mais... Antes estava muito na discussão da garantia de acesso, né? Agora está muito na discussão dessa questão da permanência, nessa potencialidade para aprender, né? Que esse menino tem direito a um aprendizado, etc. Então, assim, a gestão da minha escola atual, ela conhece muito pouco dessa forma da inclusão, entende? Mas tudo que a gente quer, eles fazem. Tudo que a gente quer, assim, ó, queremos fazer isso, tá ali. Quando o pessoal do AE vem solicitar alguma coisa diferente, tá ali. Eles dão apoio total para a gente no que a gente solicita. Mas, ou quando a gente, tá precisando de uma formação a respeito disso, aí eles correm atrás, ou mandam algum texto relacionado, sabe? Entendi. Existe apoio, no caso, dessa escola, porque tem escola que eu já trabalhei que não tem, não. Gabriela, antes de eu fazer essa pós, eu não tinha noção do currículo universal, sabe? Tá. Currículo, não, nem é currículo universal. Esqueci o nome agora. Tem um negócio, não sei o que, universal. Acho que é o currículo universal da aprendizagem. É uma questão assim, que agora eu esqueci o nome. Mas o que ele fala? Ele fala das entradas de aprendizagem. A gente tem que oferecer a mesma habilidade de várias formas para aquele educando, sabe? Então, assim, quando você tem igual o caso do TEA, quando eu tenho um aluno com TEA, que é só com a questão da interação com o outro, que o cognitivo dele, ele é mais esperto do que, assim, ele é muito esperto, ele tem altas habilidades, é um desafio tanto quanto o outro. Assim, ele está além da turma, sabe? Então, a gente acaba que tem que fazer, nesse caso, igual a gente tem o Juan esse ano, acaba que eu tenho que fazer para o Juan uma atividade diferenciada para além da turma. A turma está numa alfabetização. Ele já está alfabetizado em 3 línguas. Ele lê e escreve em 3 línguas, com 6 anos de idade. Quais são as línguas? Só por curiosidade. É o inglês, o português e o espanhol. Nossa Senhora. E dá 6 anos de idade. Ele lê, escreve, imprensa maiúscula, tudo que você imaginar nas 3 línguas. Nossa. E aprendeu sozinho.
Só que a parte de interação, de socialização com o outro do Juan, a rigidez cognitiva, assim, tipo, as coisas terem que ser no mesmo, a rigidez, né, dele, tipo assim, as coisas terem que ser da mesma forma, que ele não pode ser contrariado, ele chega e cai assim, então ele cai para trás de uma vez, do jeito que ele tá, ele cai para trás, se ele estiver segurando, ele bate a cabeça no chão. Então, com o Juan, na hora que a gente vai trabalhar com os pares, essas questões da rodinha, de um jogo, a gente potencializa isso nele, entende? Porque ele consiga melhorar essa questão dele em relação a essa característica dele em relação ao TEA, né? E em relação às atividades, a gente está fazendo atividade diferenciada para ele. Porque imagina uma turma de alfabetização pós-pandemia, que os meninos mal sabiam pegar um lápis, você recebe o menino com TEA, com essas questões todas, já é alfabetizado em 3 línguas. É. Aí a gente faz algo diferente para ele. Quando também quando é uma criança igual o Luiz Felipe, que tem uma deficiência intelectual junto com o autismo, o Luiz não tem questão nenhuma da questão da rigidez. A gente pode chegar e falar, Luiz, agora você vai ter uma para educação física, ele vai. Agora é a hora do lanche, ele vai. O Juan não. O Juan, se sair da rotina, colocar a mesa dele no lugar errado, ele já entra em crise, pra você ter ideia. Tem que antecipar tudo. O Luiz, não. O Luiz, ele é bem tranquilo para essa mudança de rotina. Só que ele não oraliza, tá? E ele tem uma questão de deficiência intelectual também. Vai atrás, hoje está com 9 anos, eu peguei ele com 6 anos. Então, assim, com relação ao Luiz, eu coloquei algumas habilidades para ele. Olha, Luiz, ele precisa reconhecer, pelo menos, o nome dele. Então, assim, é muito lento, né? Então, quando igual lá na alfabetização, quando estava todo mundo aprendendo sobre o nome, ele estava junto com a turma, né? Aí no outro ano, a turminha já estava alfabetizada, mas ele não. Então, a gente continua tentando fazer com que ele reconheça esse nome, que ele não escreve, mas pelo menos consiga montar o nome com o alfabeto móvel, né? Reconheça os números, que consiga apontar para a gente né? Quando ele deseja algo que ele também não consegue apontar, então uma questão, né? Para poder avançar essa questão do apontar da criança é muito importante, de uma habilidade que tem que ser, pelo menos comunicar, né? Apontar tem muito essa questão do comunicar também. Então, assim, o ele está com 9 anos, 9 não, o Luiz já está com 10, não, 10, está no 5º ano já, com 10 anos, e a gente ainda está nessa questão da apropriação do nome, agora já ampliou para as vogais. Ah, que legal. Entende? Então ele... Oi. Você consegue observar uma evolução nesses alunos, né? Assim. Sim. Isso, a gente consegue observar. Ela é lenta, cada um de um jeito. Nossa, o Juan, então, te fala que ele já melhorou muito em relação aos pares, de socializar, da agressão. Como ele não tinha essa questão né, de, às vezes, conseguir verbalizar ou entender alguma coisa que o coleguinha falava, nossa, ele ia para bater, o comportamento dele era um comportamento agressivo. Já melhorou bem, está conseguindo brincar com os colegas. O Luiz também é um avanço que aos pouquinhos a gente consegue perceber lá na escola que é um avanço. Sim. Depende muito da criança, sabe? Tem aluno que o pai é muito presente, tudo que você pede tá ali, faz, igual na escola a gente tem um Jorge, ele tem AME, atrofia muscular espinhal. Ele vai na escola 3 vezes por semana, ele vai com respirador, fica na cadeira de roda, oxímetro vai junto, ele tem todo um aparato, fica ligado na tomada dentro da escola, no respirador, sabe? Então, assim, a mãe do Jorge é extremamente presente, ela fica com ele ele vai 3 vezes por semana, só de 9 às 11. Ela fica com ele, né? Ele não tem a apoio educando, mas ela fica na escola para qualquer coisa que precisar. Ele tem uma enfermeira, que é uma outra questão, né? Que ele precisa de uma enfermeira, ou seja, saúde junto com a gente, porque como ele produz muita saliva, precisa de alguém para poder ficar tirando essa saliva da boca dele, né? Porque senão ele engasga com a saliva, porque ele tem um balonete. Então, assim, então, no caso do Jorge, essa família é muito presente. Tem o Nilson, por exemplo, que a família, ela é e não é presente, sabe? Assim, você vê que é uma família que faz o possível, mas as condições sociais, ela também não permite ela fazer mais. O menino tem 11 anos, 12, 13 anos, paralisia cerebral. A cadeira de roda dele tá pequenininha para cadeira de roda, sabe? O leite, você vê a pele, tá muito abaixo do peso, entende? Então, assim, a fralda dele
não está sendo emendada com esparadrapo, ela manda fita crepe para poder emendar. Você vê que ela tenta, mas existe toda uma questão social que faz com que ela não consiga ir mais, entende? Mas tem família também que negligencia tudo, que você pede auxílio, a família não dá. Eu tenho uma criança autista lá na escola, que ela é deficiente, ela é autista, a mãe é deficiente intelectual. A mãe não consegue compreender o que a gente fala, e ela é mãe de uma criança autista. Nossa. Então, assim, e eles são extremamente vulneráveis. Eu tenho que conversar com... Aí tem um irmão de 13 anos, que é o Caio, que a gente, para conversar, para poder chegar até a mãe é analfabeta, ela não lê. Então, quando ela tem que ir no posto de saúde, é o Caio que vai junto. Quando tem que fazer uma coisa no centro, é o Caio, esse irmão mais velho. Aí eles são acompanhados pelo CRAS, agora estão sendo acompanhados pelo CREAS. Então, o diálogo da escola é através do CREAS, que eles também fazem parte agora de um programa do CREAS, que vai um cuidador na casa da família 3 vezes por semana para auxiliar as famílias no cuidado com essa criança com deficiência e a família se organizar enquanto família para os cuidados básicos. O Miguel estava indo para a escola sem tomar banho. Nossa. Então, aí como é que conversa com essa mãe? A mãe mal não tem jeito. Entende que vai muito dessas questões? E tem as questões também, igual tem o Luiz Felipe, que a família tem condição, a mãe entende, mas é a mãe cisma que não quer dar um medicamento mais. Ou a mãe cisma que não vai levar mais nas terapias. Ou a mãe cisma que cansou. Entende? Ou a mãe cisma de delegar para outras pessoas a função de cuidar da criança. Então, ela delega a escola e delega uma cuidadora que fica comigo a maior parte do tempo. Então, assim, são várias realidades diferentes dentro da escola pública, entende? Tem aquelas que negligenciam, que não sabem nem cuidar por questão mesmo de entendimento, e o sistema não colabora. Igual essa mãe do Miguel que eu tô te falando, ela perdeu o auxílio dele, aquele auxílio que tem, sabe? Ela estava me trazendo medicamento, estava indo para a escola com pneumonia, para você ter ideia. Meu Deus. São realidades muito difíceis para a gente. Tá fazendo a pedagogia, Gabriel? Eu faço letras, mas essa matéria é compartilhada com o pessoal da pedagogia, com as licenciaturas, né? Todas as licenciaturas. Sim. Então, você é professora de letras, né, que vai pegar os meninos mais velhos, é muito importante, sabe? Vocês entenderem que a maior dificuldade que eu tenho hoje enquanto coordenadora é isso, é lidar com os professores das matérias específicas, porque os meus professores lá já tem mais ou menos uns 15 anos de formação, 20, 25. Então, essa matéria de inclusão escolar não era inserida dentro do currículo deles, entende? Então, Sério? eles têm um olhar... Oi? Sério? Que não tinha? Não tinha. Essa inserção dessas matérias agora para vocês da área específica tem pouco tempo para mudar o olhar mesmo. Então, isso que eu estou te falando, tem muita dificuldade quanto coordenação de trabalhar com os professores específicos de 25, 30 anos de formado, 20, 25 anos, porque não tinha. Depois você pergunta os professores, não tinha. Dá até uma pesquisa, quando que a disciplina desse olhar para os meninos com deficiência entrou nas disciplinas específicas. Para licenciatura, no caso, você pode ser licenciatura bacharel, não é isso? Eu faço bacharel e faço as duas, né, no caso. Puxo matéria das duas. Então, a licenciatura, então, não tinha. Então, os professores muitas vezes chegam com estranhamento. Essa discussão que a gente está tendo aqui com você com letras, nossa, os meus professores não tiveram isso. Era muito uma discussão que se tem dentro do currículo do pessoal que forma até para dar aula para o segundo ciclo, que é o ensino fundamental 1. Quem está formando para tentar ir para uma escola, eu sempre gostei da escola pública, sabe? Então, assim, quem está formando para ir para uma escola pública dar aula, tem que entender que a escola hoje está um desafio muito grande. Então, tem que ir com o coração aberto e vontade de fazer diferença. Mesmo com os obstáculos que vai encontrar, tem que tentar fazer diferença, sabe? Querer fazer diferença que dá certo.